Em algum ponto da vida, muitas pessoas começam a perceber que algo não está exatamente errado, mas também não está certo. Os dias continuam acontecendo, as responsabilidades seguem em ordem, a rotina funciona, mas a sensação interna é de distanciamento. Como se você estivesse vivendo no modo automático, cumprindo tarefas, resolvendo problemas e avançando no tempo sem realmente sentir os próprios dias. Não é tristeza constante, nem falta de conquistas. É uma ausência mais silenciosa, a sensação de não estar totalmente presente na própria vida. Sentir-se vivo não tem a ver com grandes momentos, emoções extremas ou mudanças radicais. Não depende de uma viagem, de uma conquista externa ou de um cenário perfeito. Na verdade, muitas pessoas alcançam tudo o que acreditavam precisar e, ainda assim, continuam se sentindo vazias, cansadas ou desconectadas. Isso acontece porque a vitalidade não vem de fora. Ela nasce da forma como você vive o que está acontecendo agora, da maneira como você se relaciona com o tempo, com a mente, com o corpo e consigo mesmo. O problema é que ninguém nos ensina a viver dessa forma. Somos treinados para produzir, resistir, aguentar e seguir em frente. Aprendemos a ignorar sinais internos, a normalizar o cansaço emocional e a adiar o bem-estar para um futuro indefinido. Aos poucos, viver vira apenas sobreviver. E quando isso acontece, a vida perde cor, profundidade e presença. Mas isso não significa que algo esteja quebrado em você. Significa apenas que alguns hábitos invisíveis estão drenando sua energia e afastando você da própria experiência de estar vivo. A boa notícia é que essa sensação pode ser recuperada. Não com fórmulas mágicas, mas com pequenas mudanças conscientes na forma como você vive o dia a dia. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer 10 hábitos simples, práticos e humanos que ajudam a reconstruir essa conexão interna e a transformar a maneira como você sente a própria vida, todos os dias. O primeiro hábito é interromper conscientemente o modo automático em que você vive. A maioria das pessoas passa os dias inteiros funcionando no piloto automático. Acorda, pega o celular, responde mensagens, trabalha, resolve problemas, come qualquer coisa, se distrai por alguns minutos e dorme. Tudo acontece rápido demais. O corpo está presente, mas a mente está sempre em outro lugar. Quando você vive assim, os dias passam, mas não são realmente vividos. Interromper o piloto automático significa criar pequenos momentos de presença real ao longo do dia. Não precisa ser algo complexo. Pode ser prestar atenção na respiração por alguns instantes, perceber o sabor da comida, observar o ambiente enquanto caminha ou simplesmente ficar em silêncio por um minuto antes de iniciar uma tarefa. Esses momentos devolvem algo essencial que a rotina tira: a sensação de estar aqui, agora. Quando você interrompe o automático, a vida desacelera internamente, mesmo que tudo ao redor continue igual. E é nesse espaço que a sensação de estar vivo começa a reaparecer. Viver no piloto automático também cria uma desconexão emocional. Você reage sem refletir, fala sem perceber o impacto, toma decisões sem clareza. Aos poucos, isso gera cansaço mental e uma sensação constante de vazio. Quando você escolhe estar presente, mesmo que por poucos minutos, algo muda no seu estado interno. Você começa a perceber seus pensamentos, suas emoções e seus limites com mais clareza. Isso não resolve todos os problemas, mas muda a forma como você se relaciona com eles. A presença não elimina as dificuldades, mas impede que você se perca dentro delas. Quanto mais vezes ao dia você interrompe o automático, mais consciência você constrói. E consciência é a base de uma vida sentida, não apenas vivida. O segundo hábito é reduzir a velocidade interna, mesmo quando a vida exige movimento. Muitas pessoas confundem estar ocupado com estar acelerado. É possível fazer muita coisa sem carregar urgência emocional. O problema é que a maioria vive com a mente sempre correndo, antecipando problemas, criando cenários negativos e tentando controlar o que ainda não aconteceu. Essa aceleração constante rouba a sensação de vitalidade. Você pode até cumprir suas obrigações, mas termina o dia exausto, irritado ou vazio. Reduzir a velocidade interna significa aprender a fazer o que precisa ser feito sem pressa mental. É agir no presente, sem carregar o peso do futuro em cada ação. Quando a mente desacelera, o corpo acompanha. A respiração se torna mais profunda, as decisões ficam mais claras e o nível de tensão diminui.
Isso não significa abandonar responsabilidades ou se tornar passivo. Significa parar de viver como se tudo fosse urgente o tempo todo. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem toda preocupação merece atenção imediata. Quando você aprende a diferenciar o que é realmente importante do que é apenas barulho mental, sua energia deixa de se dispersar. E quando a energia não está espalhada em 1000 direções, ela começa a sustentar sua presença. A velocidade interna também está ligada à forma como você se cobra. Muitas pessoas vivem se pressionando o tempo todo, como se nunca fosse suficiente. Sempre falta algo, sempre poderia ter feito mais, sempre está atrasado em relação a alguma expectativa. Essa cobrança constante cria um estado interno de tensão permanente. Reduzir a velocidade interna é também aprender a ser mais humano consigo mesmo. É permitir-se fazer as coisas no seu ritmo, respeitando seus limites emocionais e físicos. Quando essa pressão diminui, a vida deixa de ser uma corrida sem linha de chegada e passa a ser uma experiência que pode ser sentida. Esses 2 primeiros hábitos parecem simples, mas são profundamente transformadores. Interromper o piloto automático e reduzir a velocidade interna devolvem algo que muitas pessoas perderam sem perceber: a capacidade de sentir o próprio dia. Quando você está presente e menos acelerado, os momentos ganham mais profundidade, as emoções ficam mais claras e a vida começa a ter mais textura. Não porque tudo muda por fora, mas porque você muda a forma de estar dentro dela. Antes de continuar, se este conteúdo está fazendo sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda este vídeo a chegar a mais pessoas que também estão tentando se reconectar com a própria vida. E nos comentários, escreva qual parte mais está falando com você até agora ou qual mudança interna você sente que precisa fazer. O terceiro hábito é proteger sua energia emocional antes de tentar agradar o mundo. Muitas pessoas se sentem esgotadas não porque fazem demais, mas porque vivem se adaptando o tempo todo. Adaptam o que dizem, o que sentem e até o que pensam para evitar conflitos, rejeição ou desconforto. Aos poucos, isso vai drenando a energia interna. Você começa a se sentir cansado sem saber exatamente por quê. Proteger sua energia significa reconhecer que você não precisa estar disponível para tudo, nem responder a todas as expectativas. Nem todo pedido merece um sim. Nem toda opinião merece espaço dentro de você. Quando você começa a respeitar seus limites emocionais, algo muda profundamente. A energia que antes era gasta tentando manter equilíbrio externo volta a sustentar seu equilíbrio interno. Proteger a energia também envolve perceber quais ambientes, conversas e relações te desgastam. Algumas interações parecem inofensivas, mas deixam você mais pesado depois. Outras exigem que você se explique, se justifique ou se diminua. Quando você ignora isso, o corpo sente. A mente se cansa. O entusiasmo diminui. Cuidar da sua energia não é egoísmo, é responsabilidade. É entender que, se você não se preserva, ninguém fará isso por você. Quando sua energia está protegida, você se sente mais inteiro, mais firme e mais vivo, porque não está constantemente se abandonando para caber nos outros. O quarto hábito é aceitar o momento presente sem resistência interna. Grande parte do sofrimento humano não vem do que acontece, mas da luta mental contra o que está acontecendo. Você pensa que as coisas deveriam ser diferentes, que você deveria estar em outro lugar, que sua vida deveria estar em outro ponto. Essa resistência cria tensão constante. Aceitar o momento presente não significa gostar da situação nem desistir de mudar o que precisa ser mudado. Significa parar de brigar mentalmente com a realidade enquanto ela existe. Quando você aceita o agora, sua mente para de gastar energia lutando contra o inevitável e começa a focar no que pode ser feito a partir daqui. A resistência interna se manifesta de várias formas: impaciência, irritação, ansiedade e frustração. Você está fisicamente em um lugar, mas mentalmente em outro. Isso fragmenta sua experiência e rouba a sensação de presença. Quando você aceita o momento como ele é, algo se reorganiza dentro de você. A mente se acalma, o corpo relaxa e as emoções ficam mais claras. A aceitação cria espaço interno. E nesse espaço, você consegue agir com mais inteligência emocional, em vez de apenas reagir. Aceitar o presente também é aceitar a si mesmo como você está agora. Não como deveria estar, nem como gostaria de estar.
Muitas pessoas vivem em conflito interno porque não se permitem estar em processo. Se cobram por não serem mais fortes, mais produtivas ou mais resolvidas. Essa autocrítica constante enfraquece a vitalidade. Quando você aceita que está onde está, com os recursos que tem, você se trata com mais humanidade. Isso não te paralisa. Pelo contrário, te fortalece. Porque você para de gastar energia se atacando e passa a usar essa energia para crescer. Esses dois hábitos devolvem algo essencial para quem quer se sentir vivo: integridade interna. Quando você protege sua energia e aceita o presente, você deixa de se fragmentar. Não vive mais dividido entre o que sente e o que demonstra, entre onde está e onde acha que deveria estar. Essa integração cria estabilidade emocional e uma sensação de firmeza silenciosa. E é justamente essa firmeza que faz você sentir que está, finalmente, habitando a própria vida. O quinto hábito é criar espaços reais de silêncio ao longo do dia. Vivemos cercados por estímulos o tempo inteiro. Sons, mensagens, vídeos, notícias, opiniões, cobranças. Mesmo quando tudo parece tranquilo por fora, a mente continua ruidosa por dentro. O silêncio deixou de ser algo natural e passou a ser algo evitado. Muitas pessoas têm medo do silêncio porque ele revela pensamentos, emoções e cansaços que estavam sendo abafados. Mas é justamente no silêncio que a mente se reorganiza. Criar espaços de silêncio não significa se isolar do mundo ou abandonar responsabilidades. Significa permitir que o sistema interno descanse. Alguns minutos sem estímulos já fazem diferença. Ficar em silêncio, respirar, perceber o corpo, observar os pensamentos sem se prender a eles. Esse hábito devolve clareza, presença e equilíbrio emocional. Quando você não cria silêncio, a mente entra em um estado constante de alerta. Isso gera ansiedade, irritação e sensação de sobrecarga. O silêncio funciona como uma pausa interna. Ele permite que emoções sejam processadas e que tensões acumuladas se dissolvam aos poucos. Com o tempo, você percebe que o silêncio não é vazio, mas um espaço de reconexão. É nele que você volta a ouvir sua própria voz, sem interferência externa. Pessoas que criam esse hábito tendem a tomar decisões mais conscientes, reagir menos impulsivamente e sentir mais estabilidade no dia a dia. O silêncio não resolve todos os problemas, mas cria as condições internas para lidar melhor com eles. O sexto hábito é tratar o corpo como parte ativa da sua saúde emocional. Muitas pessoas vivem desconectadas do corpo, como se ele fosse apenas um meio de transporte para a mente. Ignoram sinais de cansaço, tensão, dor e exaustão até que o corpo cobre a conta. O corpo está sempre comunicando algo, mas nem sempre você escuta. Tratar o corpo com atenção não exige grandes mudanças. Pequenos gestos já criam impacto. Alongar-se ao acordar, respirar profundamente em momentos de tensão, caminhar sem pressa, dormir melhor sempre que possível. Essas atitudes simples ancoram você no presente e aumentam a sensação de vitalidade. A desconexão corporal gera uma vida mais mecânica. Você se move, mas não sente. Executa tarefas, mas não percebe o próprio ritmo. Quando você começa a ouvir o corpo, a relação com a vida muda. A tensão diminui, a mente desacelera e a presença aumenta. Corpo e mente não funcionam separados. Quando um sofre, o outro sente. Cuidar do corpo não é apenas uma questão estética ou de desempenho. É uma forma de cuidar da experiência interna de estar vivo. Quanto mais integrado você está ao próprio corpo, mais fácil é perceber emoções, limites e necessidades reais. Além disso, o corpo guarda emoções não expressas. Estresse, frustração e ansiedade se acumulam fisicamente. Se você nunca desacelera, nunca respira fundo e nunca se permite parar, essas emoções ficam presas. Com o tempo, isso gera cansaço crônico e sensação de peso constante. O movimento consciente, o descanso adequado e a atenção corporal ajudam a liberar essas tensões. Quando o corpo encontra espaço para relaxar, a mente acompanha. E quando mente e corpo estão alinhados, a vida se torna mais fluida, menos pesada e mais sentida. O sétimo hábito é escolher com mais consciência o que você permite entrar na sua mente. Tudo o que você consome mentalmente influencia a forma como você se sente, pensa e reage. Notícias em excesso,
Comparações constantes, conteúdos carregados de negatividade e opiniões agressivas criam um ruído interno contínuo. Mesmo que você não perceba imediatamente, isso vai desgastando sua energia emocional. Aos poucos, você se torna mais irritado, mais ansioso e menos presente. Escolher melhor o que entra na sua mente não é fugir da realidade, é proteger sua saúde emocional. É entender que sua mente não foi feita para absorver tudo o tempo todo. Quando você começa a filtrar o que consome, algo muda no seu estado interno. A mente fica mais clara, o humor se estabiliza e a sensação de peso diminui. Isso não significa viver desconectado do mundo, mas decidir conscientemente quando e como se informar. Reduzir o excesso de estímulos cria espaço interno. E nesse espaço, você consegue ouvir melhor seus próprios pensamentos, perceber suas emoções e responder à vida com mais equilíbrio. Uma mente menos sobrecarregada é uma mente mais viva. Esse hábito também envolve observar como você se compara aos outros. A comparação constante cria uma sensação de insuficiência permanente. Você olha para a vida dos outros e sente que está atrasado, aquém ou falhando. Quando você reduz esse tipo de consumo, sua relação consigo mesmo melhora. Você passa a se medir menos por padrões externos e mais pelo seu próprio processo. Isso fortalece a autoestima e devolve a sensação de autenticidade. Sentir-se vivo também é sentir que você está vivendo a sua vida, e não tentando alcançar a vida de alguém. O 8º hábito é valorizar pequenas experiências em vez de adiar a felicidade para grandes eventos futuros. Muitas pessoas acreditam que só vão se sentir plenamente vivas quando algo grandioso acontecer. Uma conquista, uma mudança, uma condição ideal. Enquanto isso, os dias comuns são vistos apenas como um intervalo a ser superado. O problema é que a vida acontece exatamente nesses dias comuns. Se você ignora o valor do cotidiano, acaba ignorando a maior parte da sua existência. Valorizar pequenas experiências significa aprender a perceber beleza e sentido em momentos simples. Uma refeição feita com calma, uma conversa honesta, um momento de descanso sem culpa, um riso espontâneo. Esses instantes, quando vividos com presença, alimentam profundamente a sensação de estar vivo. Eles não precisam ser compartilhados nem registrados. Precisam apenas ser sentidos. Quando você passa a dar atenção a esses detalhes, a vida deixa de parecer vazia entre uma meta e outra. Esse hábito muda sua relação com o tempo. Você para de viver sempre projetado no futuro e começa a se ancorar mais no agora. Isso reduz a ansiedade, frustração e a sensação de que algo sempre está faltando. A plenitude não surge de momentos extraordinários, mas da capacidade de estar inteiro nos momentos comuns. Quando você aprende isso, a vida se torna mais rica, mais densa e mais sua. Sentir-se vivo passa a ser uma experiência diária, não uma exceção rara. O 9º hábito é parar de se definir apenas pelo que você faz, produz ou entrega ao mundo. Desde cedo, muitas pessoas aprendem que valor pessoal está ligado a desempenho. Quanto mais você produz, mais vale. Quanto mais resultados entrega, mais respeito recebe. Com o tempo, essa lógica se infiltra na identidade. Você começa a se enxergar apenas através do trabalho, das conquistas e das obrigações cumpridas. Quando algo falha ou desacelera, a sensação de vazio aparece. Separar quem você é do que você faz é essencial para se sentir vivo. Você não deixa de ser responsável, dedicado ou ambicioso, apenas para de reduzir sua existência a números, metas e resultados. Quando você se define apenas pelo que faz, nunca descansa de verdade. Mesmo nos momentos de pausa, a mente continua cobrando, comparando e exigindo. Isso cria um estado interno de tensão permanente. Reconhecer que você tem valor independentemente do desempenho devolve humanidade à sua vida. Você passa a se tratar com mais respeito, a aceitar limites e a permitir ciclos de descanso sem culpa. Essa mudança interna não diminui sua força. Pelo contrário, pessoas que não vivem presas à própria performance tendem a agir com mais clareza, criatividade e equilíbrio emocional. Sentir-se vivo também é sentir que você pode existir sem precisar provar algo o tempo todo. O 10º hábito é praticar presença emocional real nas relações. Estar com alguém não significa, necessariamente, estar presente. Muitas pessoas convivem fisicamente,
mas estão mentalmente distantes. Escutam enquanto pensam em outra coisa, respondem de forma automática e se relacionam no modo superficial. A ausência emocional enfraquece os vínculos e aumenta a sensação de isolamento, mesmo quando se está rodeado de pessoas. Praticar presença emocional é escolher estar inteiro nos encontros, mesmo nos mais simples. Ouvir de verdade, olhar nos olhos, perceber o outro sem pressa. Quando você está emocionalmente presente, as relações se aprofundam naturalmente. Conversas se tornam mais significativas, silêncios deixam de ser desconfortáveis e a conexão se fortalece. Isso não exige grandes discursos nem gestos extraordinários. Exige atenção. E atenção é uma das formas mais puras de cuidado. Relações vividas com presença alimentam algo essencial, o senso de pertencimento. Você sente que faz parte, que é visto, que é ouvido. E isso tem um impacto profundo na sensação de estar vivo. A presença emocional também envolve estar presente consigo mesmo. Perceber o que você sente, sem ignorar ou julgar. Muitas pessoas se desconectam das próprias emoções porque acham que sentir é sinal de fraqueza. Mas emoções não sentidas não desaparecem. Elas se acumulam. Quando você se permite sentir com honestidade, você se integra. E integração gera vitalidade. Uma vida emocionalmente presente é uma vida mais verdadeira, mais intensa e mais humana. Ao chegar até aqui, talvez você perceba que sentir-se vivo não tem relação direta com mudar de vida, trocar de cenário ou alcançar algo extraordinário. Na maioria das vezes, o que nos afasta da sensação de vitalidade não é a falta de oportunidades, mas a forma como estamos presentes, ou ausentes, dentro da própria experiência. Vivemos ocupados demais tentando dar conta de tudo, enquanto, silenciosamente, nos desconectamos de nós mesmos. E quando isso acontece, a vida continua andando, mas algo essencial fica para trás. Os 10 hábitos que atravessaram este vídeo não foram apresentados como regras rígidas nem como soluções milagrosas. Eles são convites. Convites para desacelerar internamente, para observar com mais honestidade como você tem vivido seus dias e para reconhecer onde sua energia tem sido drenada sem necessidade. Cada hábito aponta para um mesmo movimento: sair do modo automático e voltar a habitar a própria vida com mais consciência, presença e humanidade. É comum acreditar que estamos cansados da vida, quando, na verdade, estamos cansados da pressão constante, da cobrança interna, da comparação silenciosa e da sensação de nunca estar exatamente onde deveríamos estar. Esse cansaço não nasce do excesso de viver, mas da ausência de presença. Quando você passa a viver apenas para cumprir tarefas, atender expectativas e sobreviver à rotina, a vida perde profundidade. Os dias ficam iguais, as semanas se confundem e o tempo parece escapar sem deixar marcas reais. Recuperar a sensação de estar vivo não significa eliminar problemas, dores ou desafios. Significa aprender a atravessá-los com mais lucidez, menos resistência e mais conexão interna. Significa perceber que você não precisa esperar tudo se resolver para começar a viver melhor. A vida acontece agora, mesmo imperfeita, mesmo incompleta, mesmo em processo. Quando você aceita isso, algo se reorganiza por dentro. A ansiedade diminui, a frustração perde força e a presença começa a ocupar mais espaço. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha identificado hábitos que já pratica sem perceber. Talvez tenha reconhecido outros que abandonou ao longo do caminho. E talvez tenha se dado conta de comportamentos que vêm te afastando da própria vida. Essa percepção não é um problema, é um ponto de partida. Autoconsciência não serve para gerar culpa, mas para abrir possibilidades. Quando você enxerga com clareza, você pode escolher diferente. É importante lembrar que transformação real não acontece pela intensidade, mas pela constância. Não tente aplicar tudo de uma vez. Escolha um hábito. Apenas um. Observe como ele impacta seu dia, sua mente e suas emoções. Com o tempo, outro hábito se encaixa. E depois outro. Sem pressa, sem cobrança excessiva. A vida não precisa ser consertada, apenas vivida com mais atenção. Sentir-se vivo também é permitir-se sentir. Sentir cansaço quando ele aparece. Sentir alegria quando ela surge. Sentir silêncio sem preenchê-lo imediatamente. Sentir presença nas pequenas coisas.
Quando você se permite sentir, você se integra. E integração gera vitalidade. Uma vida vivida com presença não é necessariamente mais fácil, mas é mais verdadeira. E isso faz toda a diferença. Se este vídeo despertou alguma reflexão, se ajudou você a enxergar sua rotina, sua mente ou sua forma de viver com mais clareza, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso fortalece este espaço e permite que essa mensagem chegue a mais pessoas que também estão tentando sair do modo automático. E agora, eu quero te ouvir. Nos comentários, escreva qual desses hábitos mais tocou você ou qual deles você sente que precisa começar a praticar a partir de hoje. Talvez seja exatamente a sua reflexão que ajude outra pessoa a perceber que não está sozinha nesse processo. Aqui seguimos juntos, sem pressa e sem máscaras, aprendendo a viver com mais presença, mais consciência e mais verdade. Um dia de cada vez.